aqui com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Bona Prosa. Mas primeiramente eu quero te agradecer por esse tempinho que você tirou para nos assistir, por esse carinho, mas principalmente por estar aqui com a gente. E no programa de hoje, muita conversa boa, muita informação. Então puxe sua cadeira ou senta no sofá, mas vem, fique à vontade porque o Bona Prosa, ele está no ar. Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Bona Prosa e não está diferente dos outros programas, viu? Recheado de dicas, informações e muita conversa boa. Então eu peço que você fique e assista até o final, porque tem muita dica importante, tá? E a convidada de hoje, colega de trabalho do meu esposo, muito gente boa e agora amiga minha também, Márcia Regina, que além de mãe, que é a melhor das outras profissões, ela é administradora, marketing digital, especialista em educação e saúde pública, pesquisadora e escritora. Muita coisa, não é? Então tem muito assunto para rolar. Então fica com a gente porque o Bona Prosa já vai começar. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada em meu nome e em nome da minha família, das mulheres que lutam para chegar em qualquer lugar na vida, assim, que tem um propósito. Estou muito grata de estar aqui. A gente é que agradece, o prazer é todo nosso. Vamos de primeira pergunta? Márcia, o que faz um administrador? O administrador é um profissional que trabalha com planejamento, com organização, que trabalha basicamente para poder fazer as ações dentro de um projeto ou empresa fluírem. Ele é aquele que tem uma visão macro dos processos, organiza e faz a coisa andar. É gestão. Bom, interessante. Eu várias vezes já me perguntei isso, meu amor. Gente, mas será que ele faz um administrador? Ele administra tudo no lugar do dono? Não, ele entra ali para dar um suporte? Como que faz? E ela trouxe essa resposta. Prestou até para esclarecer para mim. Que bom. Feliz. Márcia, quais áreas oferecem melhores oportunidades de trabalho para os futuros administradores? Então, todo mundo que está prestes a se formar está saindo dali já pensando para qual área eu vou, porque a administração ela é ampla. Sim. Como é uma área de gestão que pode entrar em várias outras áreas, então não tem uma limitação de por onde começar a carreira. Por exemplo, você pode ser um administrador no setor industrial, você pode ser no setor comercial, você pode estar dentro do serviço, você pode estar na área da saúde, da educação, de qualquer área, e pode ter uma carreira internacional. Então, assim, nada é limite dentro dessa profissão, mas como ela é muito ampla, quem já prestou concurso público já viu, existem muitas funções cargos que estão disponíveis, que eles colocam assim, qualquer formação e inclui a administração. Então, é um lugar de muita briga, né? Assim, no bom sentido, é muito competitivo. Então, quem está saindo da formação já tem que estar saindo com um nicho em vista. E como é que eu defino o meu nicho? Foram aquelas disciplinas que eu mais me afeiçoei, aquele tipo de coisa que os meus trabalhos tiveram nota melhor, onde eu fui elogiado e aonde eu percebi que flui para mim. Eu posso trabalhar naquilo ali otimamente. Então vamos supor, se você é bom na matemática, no financeiro, segue a administração de controladoria. É uma administração voltada para essa área. Se não, se você gosta de pessoas, meu caso, adoro pessoas, mas eu não segui por esse caminho. Eles vão normalmente trabalhar no recursos humanos, então flui ali para essa área. Outras áreas muito interessantes, se você está ali dentro e percebeu que o marketing está muito em voga, é muito útil para também qualquer tipo de negócio, inclusive para profissionais como pessoas, o marketing é muito importante. Sentiu que foi bem, captou a mensagem? Esse é um canal, segue pelo marketing. Mas terminar a faculdade é só o começo. Você tem que se especializar. É igual ser um médico clínico geral ou oftalmologista. Quando você é oftalmologista, o seu salário é mais alto, você tem muito mais aderência no mercado, as vagas começam a ficar mais específicas e é muito importante a continuidade do aprendizado. Verdade, até porque, Márcia, quando a gente entra no
o jovem, quando ele vai ali escolher o seu curso, prestar ali a sua prova de exame para entrar numa faculdade, ele fica um pouco perdido, às vezes um pouco confuso. Alguns já têm milimetrado assim, já a família já é uma família de advogados, então ele já está pensando mesmo em fazer o direito, ou de médicos e tal. São outras situações, mas a massa, a grande maioria, principalmente aqueles que estão vindo de uma escola pública, de uma situação de pouco acesso, então eles são assim, se sentem responsáveis, até por começar uma nova história nas suas famílias, e eles têm aquela necessidade de qual vai ser o meu caminho. Então, aí é onde eu tenho um parceiro, que foi o meu parceiro a vida inteira para essas portas abertas. É Deus. É a gente colocar que a vida profissional da gente importa para Deus. É verdade. Ele nos criou para um propósito. E normalmente esse propósito tem a ver com a nossa carreira. Então, ajoelha, ora, pede. E uma resposta, que às vezes nem todo mundo está assim, pronto para estar ouvindo a voz de Deus e não ficar, né, perturbado com isso. Mas se Deus abrir uma porta para você, preste atenção. Aquilo ali em si já é um sinal. Todas as coisas que fluem com portas abertas, com bênçãos, procede do Pai. Então é bacana a pessoa ter essa sensibilidade de viver a vida natural, mas com aquela audição, com aquele ouvido, com aquele coração para Deus, para o Espírito. Sempre perguntando: papai, é aqui que eu vou ser bacana para você? Eu vou fazer a diferença? Me põe no lugar que eu vou fazer a diferença. Eu tenho uma experiência sobre isso muito interessante. Eu, quando passei no vestibular, eu passei da primeira vez que prestei. Eu prestei para medicina, prestei para administração como segunda opção, prestei para odonto e direito. O primeiro vestibular que eu prestei foi esse, que era medicina com segunda opção na administração. E prestei para administração também. Na época, só tinha 3 faculdades, universidades no estado de Goiás, em Goiânia. Ou você ia para a Federal, ou você ia para a Católica, ou você ia para a Anhanguera. Isso foi em 1985. Então, em 85 eu passei na faculdade Anhanguera e comecei o meu curso de administração. Eu tinha 17 anos nessa época. Estou contando a minha idade, não tenho problema com a minha idade. Eu acho ótimo ser uma pessoa que reconhece aonde está e como chegou, né? Eu sei a minha trajetória. É muito importante. Eu acho isso legal. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu estava noiva. E ao entrar para a faculdade, antes um pouquinho prestando vestibular, o meu noivo na época virou para mim e falou assim: se você passar para medicina, nós terminamos o noivado. Eu fiquei chocada e eu falei para ele: ué, mas esse pode ser o meu sonho, né? Esse pode ser para que eu nasci. Aí ele virou para mim e falou assim: não, eu não quero uma mulher para cuidar dos outros, quero para cuidar de mim. Então, assim era a visão naquela época, né? Então, a mulher, ela tinha que ter essa coisa de servir ao marido em primeiro lugar. Ok, de toda forma, Deus me poupou, né, de perder o noivo, e eu passei para administração. E como administração, eu segui até a minha gestação. 3 anos depois do meu casamento, eu estava grávida, e aí eu entrei para aquele processo que a gente faz de trancamento de matrícula, para poder dar tempo de criar minhas filhas nesse processo. Então, eu acho que isso é muito relevante. As opções que a gente vai fazendo, né? Eu achei que era muito caminho. Tá fazendo a faculdade à noite, trabalhando de dia e criando. Com certeza. E então, eu optei pelo que era para mim mais confortável e tranquei minha matrícula. Isso aqui também é um ponto que eu quero dizer para as mulheres. Às vezes, a gente parar para depois avançar não é um problema. É uma forma, assim, da gente amadurecer o que a gente está fazendo. Se a gente quer seguir por aquele caminho. Então, é bom, não tem problema a gente fazer reposicionamento na carreira, não tem problema parar curso superior. A gente tem que começar e ir avançando. E assim foi. Que legal. Existe uma canção que o Jorge gosta muito que diz isso: um passo para trás são 2 passos para frente. Isso, verdade. Isso. Perfeito. Eu concordo muito, Jorge. É mesmo a política minha pensar dessa forma, sabe? Eu não tenho esse problema. Que bom. Como você vê o mercado de trabalho para os administradores? Hoje, nós temos muita coisa para assustar um jovem profissional, né? A inteligência artificial, tem muita coisa, ele acaba
criadora, ela não tem a habilidade, como nós humanos temos, de captar as informações e criar algo novo. Ela é organizadora da informação, enquanto que a nossa mente é uma mente criacionista. Então, acho que o grande papel de qualquer profissional, mas um profissional da administração, é de estar pensando no futuro a partir de agora. Não é ser inimigo do que está acontecendo agora, não é pensar, estão sabotando a minha vez, é se posicionar ao contrário. Isso que está acontecendo agora é porque essa é a minha hora, a minha geração vai fazer algo novo a partir disso. Pensa quantas pessoas lá no tempo dos nossos avós não tinha carro. De repente surgiu o carro, a pessoa vai ficar assim frustrada porque surgiu o carro? Não, o carro trouxe muitas outras possibilidades, assim como a inteligência artificial. Eu vejo que para o futuro nunca vai haver falta de mercado de trabalho para o profissional que se percebe no mercado. Agora, quem percebe que rodou, que a vez dele dançou, ele já se excluiu. Então, eu penso assim, Jorge, há oportunidade sempre. Bacana. Como marketing digital, como você define o seu público-alvo? Como eu disse, né, eu sempre caminho assim muito com Deus e o meu público eu deixo Deus trazer para mim. Então a minha definição de público-alvo é assim bem aberta. Obviamente que eu trabalho com adultos, então o meu nicho assim, é definido em cima de pessoas adultas, maduras em idade profissional. É assim que eu faço a minha definição. Mas eu não fico assim modelando demais isso daí. Eu deixo amplo, eu oro, como eu fiz no início da minha carreira, e Deus continua me dirigindo. É a melhor saída, eu tenho certeza. Você pode avaliar o sucesso da campanha de um marketing. Então, quando você define o público-alvo, você tem em mente assim, o que a gente no marketing chama de persona. Então, você tem aquela ideia de qual é o público com o qual você quer trabalhar, você tem probabilidade de sucesso na entrega do seu produto, seja ele um serviço, seja ele um produto mesmo tangível. Então, você definiu aquilo dali, você tem as suas métricas, e em cima dessas métricas, dessas metas que você tem que atingir, que nunca é um planejamento assim muito curtinho, você faz um planejamento mais abrangente, de preferência um planejamento de pelo menos de um ano, que é pouco, mas um ano para você medir se aquela sua estratégia está bem pensada. E à medida que você vai atingindo aqueles números, aquelas marcas, então você está indo bem. Você pode medir isso de diversas formas. Você pode medir isso por número de seguidores, você pode medir isso por número de acessos a mensagens que você dá no caso de marketing digital. No mundo real, no marketing, você tem outras formas de acessar isso, no aumento de número de cadastro de pessoas que entram em contato com você e outras marcas, mas isso são coisas que no seu planejamento você tem que definir. Márcia, o que você acha que é necessário para um marketing completo ou até mesmo impecável? Certo. Tudo começa no planejamento. Então, mas para você planejar, obviamente que você tem o seu produto, aquilo que você quer levar para o mercado. Então, você tem que, antes de mais nada, ter certeza que aquele produto tem público, tem alcance. E qual que é? Você tem que, em uma certa medida, saber qual o alcance naquele local, naquela comunidade onde você vai lançar aquele produto, aquela ideia, ou vai propagar num novo canal, né? Por exemplo, se você vai vender Coca-Cola, tem milhares de pessoas vendendo Coca-Cola. Então tem sempre um público muito grande aí comprando o refrigerante. Mas você vai, naquela sua localidade, procurar saber qual que é a venda, qual que é a demanda daquilo ali e oferecer no digital como um canal de venda em parceria com quem já vende. Essa seria uma forma, né? Assim, um exemplo que eu estou dando. Sim. O que é impecável? É ser bom para você, ser bom para o seu parceiro comercial, tá? Também divulgando aquele produto, e para o cliente tem que surtir aquela coisa, uau, comprar dessa forma foi ótimo, foi uma nova experiência positiva. Então esse é o marketing impecável, é aquele que traz experiências positivas, sempre. Falando sobre a inclusão nas escolas, você acha que podemos evoluir mais para que essas crianças tenham melhor acesso às escolas? A gente
precisa evoluir, que nós estamos aprendendo. Ter leis que colocam, né, essa necessidade já é uma grande ajuda, é um avanço. Mas entre o vácuo, né, da lei se tornar na prática algo que flui, existe aí uma caminhada e que nós precisamos aprender com quem já sabe. Eu vejo que a inclusão aqui no Brasil, ela sofreu porque ela foi uma coisa imposta e que quando chegou lá na ponta para o professor entrar para esse mundo da inclusão e o próprio aluno dentro da sala de aula, que é uma criança junto com outra criança e na família dele não tem ninguém com nenhum tipo de limitação e de repente ele começa a perceber que existem pessoas com limitação, isso leva eles, tanto professor quanto aluno, a questionamentos, a perceber limitações e barreiras que não haviam. E quando eu vejo que nós temos uma instituição madura que faz esse trabalho muito antes de existir lei de inclusão, que é a APAE, e que às vezes o trabalho da APAE ele não foi incluído dentro mesmo da escola, não foi aberta oportunidade para as escolas terem uma sala de aula dentro da APAE para poder aprender, para poder levar o aluno com uma situação mais severa, para não ficar dentro da sala de aula transtornando o ambiente da sala de aula o tempo todo e todo mundo tendo que aprender e poderia já estar dentro da APAE fluindo, caminhando muito melhor. Isso é o que acontece na Holanda, isso é o que acontece nos Estados Unidos, ou seja, há uma inclusão, mas não essa inclusão mandatória, que a pessoa fica dentro da sala de aula e ali dentro da sala de aula aprendendo ou não aprendendo ou fazendo os outros desaprenderem, quem que está lá? Não é bem assim. Então eu acho que nós temos que avançar. É bom, ninguém tem que ser tolhido da educação ou ficar excluído, todos têm que aprender. Eu, como profissional nessa área, simplesmente sou apaixonada por aprender e ver alguém aprender. Sobre isso eu quero abrir um parênteses importante. Na minha experiência com a APAE, eu estava num projeto no interior e tinha uma filha de um casal que tinha uma paralisia e uma deficiência física severa, então ela não tinha o antebraço e a mão dela era só aqui no braço, né? Só nessa parte de cá e o outro braço era completo. E ela mesmo nessas condições, faltando dedos nessa mão aqui, ela tentava tocar piano. E a gente estava instruindo ela a abrir um e-mail para ela, criar um e-mail e gerar para ela uma condição de se comunicar. E isso há muito tempo, lá no ano 2000. E eu coloquei os meus dedos sobre os dedinhos dela e fui instruindo ela com essa mão a como digitar e a minha outra mão sobre a mão dela. Foi a minha experiência melhor da vida em termos de educação. Quando ela chorou de alegria porque ela conseguiu digitar os dedos através da minha mão, eu também chorei. Então isso é a coisa mais importante do mundo, a gente ajudar o outro a poder ser. Verdade. Acrescentando no seu parênteses sobre essa inclusão, eu trabalhei em uma escola particular e lá eu via auxiliares de sala de aula com profissionais também na pedagogia que acompanhava alguns níveis de autismo, inclusive na escola. Então para mim era algo assim comum. Porém, eu venho acompanhando em redes sociais a luta diária de alguns pais, inclusive, não são pais pai e mãe, não, é pai, pais que estão na luta pela inclusão do filho autista nas escolas públicas, inclusive no estado da Bahia, porque não é comum isso por lá, pelo que eu estou vendo em rede social. Se foge dos parâmetros, vai me perdoando, mas quem eu acompanho em rede social me apresenta uma luta muito severa. Então, que isso no nosso país venha se tornar algo mais rápido, para que essas crianças autistas não venham sofrer tanto, não é verdade? É verdade, ainda mais que nós temos um volume de crianças com autismo detectado agora que nunca houve na história, né? Então é muito importante que a gente avance. É necessário. Márcia, e passando já para o lado de saúde pública, vamos falar que o número de gestantes menores de 18 anos, mulheres com 18 anos já com 3, 4 filhos, doenças venéreas ou gestantes com diabetes gestacional, tem crescido muito esse número, na verdade.
você considera um fator contribuinte para que esse número venha crescer tão alarmantemente? Eu vejo que, infelizmente, há desinformação. Isso não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Não é um processo natural da gestação e o número está crescendo. Então, eu atribuo muito disso também a menina, ela ser preparada para uma maternidade assim muito glamurosa, né? Muito perfeita, ela não ter uma noção clara de consequências, ela não ter uma noção clara de coisas que vão sair fora da curva. Isso pode ser um trabalho da escola? Pode, mas tem que ser um trabalho também da área da saúde. Também, né? É importante essa instrução. Eu acho que a família é um fator preponderante, né? Então, se a menina for preparada adequadamente dentro da família em si não vai querer que ela engravide muito jovem, vai assisti-la melhor nessa gestação. Então, sim, a família contribui bastante nesse processo. O que você acha sobre a falta de valorização dos profissionais dessa área? É aquilo que é a diferença que a gente estava comentando de um sistema de educação com mais liberdade e empreendedorismo e outro que forma profissionais para ocupar vagas, mercado de trabalho. Então, o que acontece na educação e na saúde? Acaba que todo mundo começa a fazer 2, 3, 4, 5 empregos, turno aqui, turno acolá, e isso tudo porque não há uma valorização. Então, eu entendo assim, se houvesse mais empreendedorismo da parte do profissional, ele teria um valor hora trabalhada muito mais elevado. E isso deixaria esses postos que remuneram mal sem profissionais que os desejassem. Mas como todo mundo corre e quer ter um monte de emprego ao mesmo tempo, então a gente acaba tendo vagas remunerando muito baixo e muita gente querendo. E isso é assim, uma falta de empreendedorismo. Márcia, você tem algum gênero específico das suas pesquisas? Não específica. A pesquisa, normalmente, você está fazendo a sua especialização e aquela especialização tem ali as linhas de pesquisa que você deve trabalhar. Então, a minha escolha foi dentro daquilo que era a oportunidade que Deus me deu, né? Então, estava especializando na área de administração hospitalar. A minha pesquisa foi em cima de unidade hospitalar do trabalho multiprofissional. E quando eu fui para pesquisa na área de saúde pública que eu estava fazendo, eu fui me especializar na área de projeto de educação para a área de saúde pública. Então, eu acho que a pesquisa ela é de acordo com o que você está se especializando. Agora, eu estou falando de pesquisa acadêmica. Agora, como pessoa profissional empreendedora. É lógico que você tem que fazer pesquisas para poder elevar o seu padrão de conhecimento na área. Então, isso daí vai sempre startar para você. Por exemplo, você está no marketing, meu caso, que também me especializei. Então, não precisa de eu estar lá na academia, o professor mandando eu fazer um trabalho, uma pesquisa. Eu já sei que eu tenho que fazer pesquisa assim. Pesquisa de público-alvo, pesquisa de preferência e um monte de pesquisa. Então, parar de estudar não é uma opção para quem quer ser empreendedor de carreira. Sempre temos que pesquisar. Pesquisar em português, pesquisar em inglês, pesquisar em espanhol, pesquisar no Brasil, pesquisar lá fora, sempre tem que pesquisar. Uau, uma dica aí. Márcia, você como escritora, o que você mais gosta de escrever? Dramas, romances? Jorge, não é bem assim uma questão de estilo literário. A minha escrita, ela não é uma escrita para criar um livro, para ir para uma biblioteca, para ir para uma livraria, não é assim. Eu tenho um livrinho que está publicado, tem registro, como dá para ver, ele é um livro infantil e isso aqui foi uma inspiração que eu queria dar um presente para minha neta e eu perguntei mesmo em oração para Deus que tipo de livro que eu deveria dar e o livro que eu consegui assim, Deus me mostrar que deveria contar a história dela, por que ela nasceu, por que ela estava na família. E foi assim muito agradável para mim escrever e rememorar a trajetória da minha filha que demorou para ter a primeira filha, né? No caso ela, a gente orando para ela vir, que Deus trouxe ela para nós, aí a gente faz aquela ilustraçãozinha da cegonha, aqui a mamãezinha, e tem uma parte que ela gosta mais, essa aqui é a página preferida do livrinho da Bianca, porque aqui ela passou a ter a percepção
que ela veio do céu, ela é um projeto de Deus aqui na terra. Então isso aqui foi muito marcante para ela. Ela pulou de alegria quando ela viu essa imagem. É como antigamente a gente ilustrava, né, que as crianças chegavam na cegonha, então mostra ela vindo para Goiânia, vindo lá do céu, e ela acha isso muito bacana. Isso ajudou ela a se sentir como membro da família de fato, ter uma identificação com a família. Então, qual é a minha escrita? Eu escrevo uma escrita de cura. Então, ela é uma escrita para inserir a pessoa naquele projeto que Deus tem na vida dela. Tem drama? Tem, porque tudo na vida tem um drama. Tem romance? Tem, porque nós nos movemos por amor. Mas é uma escrita específica, é entre eu, Deus e a pessoa que está recebendo essa escrita. Qual a sua maior conquista até aqui? Gosto de falar disso, gente. Eu acho que, igual eu comentei no início, eu sou uma profissional, mas antes de tudo eu fui mãe, né? Parei minha carreira para poder me tornar mãe, e é a construção que fica para a vida toda, né? Os filhos nos acompanham sempre, hoje sou avó, então essa é uma conquista muito importante. E essa conquista não se perdeu na minha vida, que às vezes algumas pessoas deixam essa conquista ter um lugar paralelo, muito pequeno, ou assim, não dá tanto, não investe tanto quanto na carreira, mas é um conjunto, na minha opinião. Então, eu me orgulho muito de ser administradora, eu me orgulho muito de, na minha profissão, ter sido várias vezes honrada em ser professora e oradora. Então, eu fui oradora na minha turma, depois isso se tornou um vício, segui na minha carreira na sala de aula, sempre falando, ajudando, instruindo as pessoas, na igreja. Então, a minha maior conquista é isso, é a mensagem que a gente deixa, essa mensagem que faz as pessoas serem melhor. Eu amo meu país, adorei, Jorge, ter servido ao Brasil, nos Estados Unidos, ali na embaixada, prestei um serviço, então eu me sinto honrada por isso. Eu acho que todo filho de uma família, de uma nação, ele tem que pensar que para onde ele for, ele está levando a nação, ele está levando outras pessoas junto, ele está formando uma imagem. E quando eu cheguei lá fora, infelizmente a gente se apresentava como brasileira e não era uma coisa bacana, não era uma coisa assim bem vista. Logo as pessoas davam uma rebolada e queriam dizer, o samba, brasileira. E aí a gente se sente assim incomodada. Será que brasileira é só isso? É samba no pé? É só essa coisa? Então, eu ir como uma pessoa que foi fazer parte de uma comunidade brasileira, prestar um serviço ao Brasil, fazer um papel digno, um papel bacana, para além de samba rebolado no pé, muito de outra vertente, eu acho que isso é bacana, enobrece a nossa cultura também, enobrece a nós mesmos. E eu penso que a gente tem que segurar a bola sim na vida. Então, a minha maior conquista é exatamente isso que eu vou levar para sempre. Eu vou sempre poder conversar sobre muitos assuntos, eu vou sempre poder ajudar as pessoas a ter um chão para pisar a respeito da sua carreira, a respeito da sua família, a respeito de ser mulher. Gente, ninguém ensina a gente a ser mulher, né? Mulher de verdade, uma mulher de família. Então, é muito bacana. É isso que eu levo, é a minha maior conquista. É estar hoje com 57 anos, olhar para trás e dizer assim, cara, hoje eu sou melhor do que quando eu tinha 17 anos. Eu sou melhor. Então, essa é a minha maior conquista. Tem história, né, Márcia? Tem história, muita história bacana. É bom isso, principalmente quando a gente é avó. É verdade, tem história para contar, né, Márcia? Se tratando de honra, se falando de honrarias, eu quero agora abrir um parêntese que quando eu comecei a me relacionar com o Jorge, ele sempre frisava isso para mim. Eu ainda vou te honrar muito. E se tratando de honra, eu tenho aprendido ao lado dele o que é receber honra e dar honra, né? E quando você fala dessa honra que você teve fora de casa, honrar os nossos longe de casa não é nada fácil, né? E pode ter certeza que para nós, Bona Prosa, é uma honra maior ainda saber que
você nos honrou lá fora e hoje nos dá a honra de ter a sua presença aqui com a gente. Isso é muito bom. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? E eu muito grata, porque é muito bom a gente ter voz, né? Poder mostrar isso para as pessoas, a todas as mulheres que começam a vida como eu do nada, fazendo a faculdade com dificuldade, não tive patrocínio de ninguém, então foi Deus e eu e a minha família, a gente se apoiando pra caramba, os meus patrões, né? Todas as empresas que eu trabalhei, sou muito agradecida demais aqui, então foi muito bom essa construção. A gratidão é um do coração, né? E diante de tanta experiência boa que você compartilhou aqui com a gente, tanta história, como que você se vê daqui 10 anos? Praticando meu hobby favorito, viajar. Uau! Muito bom, muito bom. Viajar pra mim é tudo. Amo viajar, amo observar outras culturas. Eu não falo assim só viagem pra fora do país, né? Sempre que a gente sai de um lugar e volta nele dentro do tempo, ele deu uma mudada. E é muito bacana a gente perceber isso. Então, gente, a gente se encontra por aí. Porque eu vou estar viajando sempre. Que bom, vai ser um prazer tirar uma foto, né, amor? Num lugar em Sim, comum. sim. E assim, toda viagem ela é uma experiência boa, É verdade. independente se tá com chuva, se chegou atrasado, né? Ali, se Deus permitiu você viajar, é porque algo você vai encontrar ali para guardar na sua memória e ter história para contar. Né? Honrar o povo nosso, honrar a Deus. Não tem nenhum lugar onde eu pise que aquele lugar ali, em primeiro lugar, eu não abençoo. Então eu penso que a gente levar a bênção é um papel nosso. Verdade. Então por isso que eu gosto muito também de viajar, sabe? Botar meus pés num lugar novo e dizer, tá abençoado em nome de Jesus. Amém. E aonde eu pisar, abençoado será, não é verdade? Amém, desse jeito. Ai, que bom, muito bom. Eu poderia ficar aqui conversando por horas e horas, como eu falo toda vez, porque, gente, a cada programa é tudo muito bom. O assunto vai fluindo e torna tudo mais especial ainda. Mas o programa tem que chegar ao fim. E antes que ele chegue ao fim, a gente tem aqui um suco Bordeaux. E temos aqui um suco Bordeaux, como cortesia da casa, e vamos degustar ele com a Márcia. Cortesia da casa, como eu havia te falado antes. Eu espero que você goste, tá? Permaneça à vontade. Estou à vontade, muito obrigada. Vocês recebem a gente assim com suas elegância. Eu tô muito feliz, né, Márcia? Você aqui falando realmente, né, no nosso programa. E o nosso programa é isso, trazer pessoas que admiramos, que realmente desejamos o bem, né? Vamos na caminhada. Eu fico muito feliz porque há pouco espaço para valorizar o profissional, esse profissional que não é midiático, né? Esse profissional assim, muito estrela. Então é muito importante porque quanto mais a gente puder valorizar a trajetória das pessoas, mais eu acho que a pessoa se sentindo honrada dá lugar para aqueles que também querem fazer bem, né? Terem o seu espaço. Verdade. Muito importante. Há muito espaço para coisa que não é do bem. Então vamos dar espaço para as coisas do bem. E o nosso programa Boa na Prova, né? O nosso objetivo é tentar levar a informação ao máximo de pessoas, né, que realmente às vezes tem a dificuldade de estar encontrando aquela informação. E o nosso intuito é esse, né, amor? É isso aí. Recomendamos, né? Saúde, Saúde. né? Sucesso. Que Deus abençoe o sucesso de cada um de nós. Que delícia! Suave, Que delícia maravilhoso. estar aqui com vocês. Esse suco maravilhoso. Essa convidada mais maravilhosa ainda. Nós esperamos que vocês tenham gostado do Bona Prosa de hoje. E é tudo que temos. Deguste essa entrevista, deguste tanta informação. Você que busca prestar algum concurso, tem ótimas dicas. Você vai amar.
podem também deixar perguntas, né, Jorge? Sim, pode isso. deixar, eu tenho o maior prazer em dar as respostas que o Jorge está colocando aí para vocês, tá? Verdade. Estamos à disposição. Aliás, Márcia, aproveitando o momento, pode deixar, né, para as pessoas que acompanham o nosso Bom na Prosa a sua referência que pode te encontrar no Instagram, no Facebook. Eu tenho um canal, né, no YouTube, que é o QR Revelacional, que é isso aí que eu levo para a vida, né, o coeficiente da inteligência que Deus revela para nós. Ele chama coeficiente de inteligência revelacional. Então, é um canal também meu. Eu vou pedir permissão para o Jorge para repostar no meu canal a nossa entrevista, né? E tenho também no Instagram, o QR Revelacional no Instagram. Tem o meu pessoal também no Instagram, Márcia Regina Prado, né? @ que é do Instagram. E vocês sintam-se à vontade para deixar as perguntas. Se quiser que a gente aprofunde algum assunto, eu estou à disposição. Muito bom. Lembrando que no final do nosso vídeo a gente vai deixar lá no finalzinho, que é para deixar aquele favorzinho de quero mais, a gente deixa na descrição, tá? Lá no final do vídeo, no nosso roteiro, tudo direitinho, vai ter o @ dela que a gente vai deixar disponível. Para você que se perde assistindo o vídeo, lá no finalzinho vai ter como você anotar tudo. Não esqueça de compartilhar, comentar. É E isso aí. deixar o seu like. Com certeza, deixa o like, né? curte, compartilha, E é deixa isso aí. comentário, não esquece, deixa comentário que a gente responde. E abrindo uma observação, estamos muito felizes com a informação que vem chegando direto sobre o andamento do nosso Bom na Prosa. As pessoas estão curtindo, estão gostando e ficamos felizes realmente, né? Que está chegando a informação para as pessoas, está ajudando. E é isso, só temos a agradecer, O né? retorno dos feedbacks estão otimamente bem. A gente agradece muito a vocês que nos dão esse retorno. E não esquece, lá no Instagram tem um número de telefone, onde é o nosso WhatsApp do Bom na Prosa. Envia lá sua crítica, seu elogio, sua pergunta, mas interage com a gente quer ouvir vocês. A prosa só fica boa porque você existe. Márcia, e fechando com chave de ouro o nosso programa de hoje, eu quero te entregar a nossa lembrancinha, feita com muito amor, muito carinho e afeto pelas mãos da minha filha Ana Clara, que faz parte desse programa e que cria essa arte para vocês, mulheres, tá? Vocês recebem um buquezinho de flores feito por ela e os homens sempre tem também uma lembrancinha que ela faz com muito amor, muito carinho. Receba da Ana Clara pra você, do Bom na Prosa pra você, tá? Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever. Ativa o seu sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos que estão por chegar. Até o próximo Bom na Prosa. Tchau!